Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorena Eltz, sejam bem-vindos a este canal de YouTube e também ao último vídeo do projeto Play de Verdade. Já falo um pouquinho sobre o projeto, mas antes eu gostaria que rodasse a nossa vinheta. Hoje é um dia muito especial, é dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Essa data ela foi estabelecida pela própria OMS, Organização Mundial da Saúde, lá em 1992. Então assim, já faz tempo, tá? Conforme informações aqui. Cara, é uma data que não é muito lembrada, não é um feriado, não é nada disso, mas hoje eu queria contar para vocês um pouquinho sobre o meu processo, né, de entender a minha deficiência. Afinal, a ostomia ela é uma deficiência no Brasil, é considerada uma deficiência por lei, e eu queria falar um pouquinho sobre os direitos e todas essas confusões que podem passar na cabeça de uma pessoa, como passou na minha. Porque por ser uma deficiência invisível e uma deficiência que eu acabei adquirindo ao longo da minha história, ela não foi algo que nasceu comigo, é diferente o processo de aceitação. Ele existe um processo meio que de aceitar a deficiência ou um processo de se entender pessoa com deficiência, sabe? É quase que como eu gosto, né, de relacionar com sair do armário, sabe? Quando eu saí do armário com a minha deficiência, quando que eu assumi ela pro Brasil, é tipo isso. Esse vídeo aqui, ele tem patrocínio do próprio chefe YouTube Brasil, Play de Verdade. E assim, essa hashtag, ela convidou vários creators que falam sobre diversidade aqui no YouTube Brasil, sobre diversos temas, teve collab, teve de tudo nesse Brasil. E eu convido vocês a clicarem na hashtag para verem os conteúdos dos outros creators e também para promoverem mais a diversidade nesta plataforma. E vocês podem fazer isso dando like nesse vídeo, comentando e compartilhando também com seus amiguinhos. Bom, então eu falei, né, que foi um processo de me entender pessoa com deficiência. É engraçado isso, né, porque a ostomia, ela na verdade, ela entrou na lei de pessoas com deficiência em 2015. Então, tecnicamente, quando eu fiz a minha cirurgia, eu ainda não sabia que a ostomia ela era uma deficiência. Até então eu convivia com uma doença crônica, uma doença rara. Então eu já tinha, né, essas noções na minha vida, não foi algo que aconteceu do nada. Eu já vivia com a doença de Crohn há muito tempo e fazer a cirurgia foi só mais uma etapa desse processo que eu vivi. E enfim, gente, vocês podem acompanhar minha história em outros vídeos aqui do canal, mas falando da deficiência em si, eu demorei muito para me entender mulher com deficiência e eu quero abrir meu coração aqui para vocês, quero falar assim da forma mais sincera mesmo que eu encontrar, porque eu acho que pessoas com deficiência que vão estar me assistindo podem se identificar com o meu relato, e ainda mais no momento que a gente tá vivendo, eu acho que a gente tem muito medo de errar, a gente tem muito medo de falar besteira, a gente tem muito medo de rotular as coisas de forma errada, de não ter local de fala, e vem se falando muito, né, das lutas, enfim, das minorias, e eu acho que a inclusão social, ela virou um tema que as pessoas ainda têm muito medo de falar, e eu entendo esse receio porque eu também tinha isso e eu ainda tenho. Eu aprendo todos os dias ouvindo histórias de pessoas com deficiência. Eu não sei sobre tudo, eu cometo erros, faço piadas sem graça ainda, porque a nossa cultura, ela é uma cultura capacitista. Como que eu posso explicar isso para vocês? O capacitismo, ele é o preconceito e a violência mesmo que a pessoa com deficiência sofre por ter uma deficiência. Então, ela não está sendo julgada ali por outro motivo que não seja
a deficiência dela. E isso foi construído na nossa sociedade desde muitos anos atrás, gente. Se vocês pesquisarem a história das pessoas com deficiência no mundo, assim, né, vocês vão ver que é uma história, assim, de muito sofrimento, muita crueldade, e que as pessoas realmente não sabiam o que fazer com situações de saúde mais precárias, né? Antigamente a medicina não estava tão avançada, as tecnologias elas são muito recentes e muita coisa que a gente está vendo agora é muito recente. A acessibilidade também é muito recente. A invenção por exemplo, do meio de locomoção com a cadeira de rodas não é algo que existiu desde sempre. Então essas coisas elas começaram a passar na minha cabeça quando eu comecei a estudar mais sobre o capacitismo, sobre pessoas com deficiência. Mas por que eu comecei a estudar sobre isso? Por que eu queria entender sobre o tema? Por que eu tô falando sobre isso com vocês aqui? Eu tô falando sobre isso porque eu tinha, como eu falei, 12 anos de idade, coloquei a bolsa de ostomia e era uma colostomia que na época, assim, ela poderia ser revertida, mas a gente sabia que a chance, né, a probabilidade de eu reverter aquela situação seria muito mínima. Eu já tinha retirado muito do intestino e é justamente por isso que a ostomia ela é considerada uma deficiência, né, porque ela tem ali uma amputação de um órgão, né. Nesse caso da bolsa de ostomia para cocô, né, é a amputação do intestino, né, do reto, enfim, daquelas partes ali de baixo, né, mas existem outras ostomias também, não vou me detalhar aqui como falei, todas elas são deficiências, tá? E a gente precisa considerar isso porque é sim uma modificação, né? Uma diferença ali no seu corpo. E quando eu falo diferença, gente, eu não quero que vocês atribuam isso é diferente, então o normal é não ter. Não, eu tô falando que é algo que está ali, que faz parte da gente. Então, existem deficiências que as pessoas nascem com elas geneticamente ou nascem já com aquela deficiência, né? Existem deficiências que são visíveis, então são deficiências como, por exemplo, a maioria das deficiências físicas, né? Pessoas cadeirantes, pessoas que não possuem algum membro, pessoas que possuem alguma alteração de fala, de locomoção. Essas pessoas, elas têm deficiências mais visíveis, né? O que acontece? Quando essa pessoa, por exemplo, um cadeirante sai na rua, todo mundo percebe a deficiência daquela pessoa. A mesma coisa acontece com uma pessoa cega, a mesma coisa vai acontecer muitas vezes com uma pessoa que não tem a audição ou que tem alguma alteração de audição. Então, essas pessoas, elas têm deficiências mais visíveis, tá? Um exemplo clássico que eu posso dar aqui pra vocês, que talvez vocês conheçam, é a Mariana Torquato, a do bracinho. Ela faz conteúdo sobre isso e ela fala sobre o bracinho dela e é uma deficiência visível. Então ela sai na rua e as pessoas vão ver o bracinho dela, vão ver que aquilo é a deficiência dela, tá? E aí, o que acontece no meu caso, né? A minha deficiência, ela é uma bolsinha que fica na minha barriga e muita gente nem sabe que isso existe e pode ser escondido também, como eu fiz por muito tempo. Então eu escondi por muito tempo a minha deficiência. E aí que vem, gente, o processo mais louco que eu já vivi de entendimento de mim mesma, né, de autoconhecimento de mim, comigo mesma, não sei falar isso de outra forma. Cara, se entender pessoa com deficiência é um rolê na cabeça, sabe? Porque eu escondi a minha ostomia de todo mundo, então eu sabia que ela era uma deficiência, eu sabia que eu tinha direitos, eu inclusive tinha o cartãozinho de PCD, eu inclusive entrei na faculdade com cota para pessoa com deficiência, então assim, eu utilizava dos meus direitos, eu meio que tipo assim, pegava a parte boa, sabe? Eu utilizava dos direitos ali, né, de ser pessoa com deficiência, mas não me reconhecia, não falava sobre isso, não falava assim, eu, Lorena Eltz, sou mulher com deficiência. E eu não tô falando isso nem pras redes sociais, não tô falando sobre postar sobre deficiência, eu tô falando sobre eu me entender mulher com deficiência. E por que
que eu tive essa grande dificuldade, né? Eu acho que tá muito claro aí a resposta e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. A gente sabe que pessoas com deficiência são muito excluídas e são muito estereotipadas. Então eu, Lorena, demorei muito para entender que eu tinha uma deficiência e para ter coragem de falar que eu tinha uma deficiência, porque realmente a gente tem que ter coragem, sabe, para falar. A gente tem que, quando é um negócio ali, ainda mais um negócio invisível que a gente pode esconder, a gente fica com aquele, né, é melhor, deixa pra lá. É tipo uma doença, sabe? Tem muitas pessoas que têm a doença e preferem não falar sobre aquilo porque, deixa ali, deixa quietinho, é melhor assim. E eu acho que eu fiz muito tempo isso com a minha ostomia, só que como eu já falei em diversos vídeos, vocês podem achar que isso foi melhor pra mim e na real foi muito ruim, foi prejudicial demais para a minha autoestima, criou traumas na minha vida por eu me esconder demais, por eu mentir demais, porque eu criei todo um personagem, né? Eu não aceitei a minha ostomia logo de cara, então eu não me entendi, eu não afirmei que eu era pessoa com deficiência logo de cara. Eu sei que o movimento das pessoas com deficiência, ele não é um movimento recente, ele é um movimento muito antigo, mas na internet a gente está vendo mais sobre isso agora, né? Quando a gente fala diversidade hoje em dia, a gente sabe que tem que ter uma pessoa com deficiência também, sabe? Porque essas pessoas precisam ocupar os lugares. E eu tinha uma ideia muito errada quando eu era adolescente, de que eu não era uma pessoa com deficiência porque eu não me enxergava naquele estereótipo realmente capacitista que a sociedade construiu, entende? Então, a sociedade falava que pessoa com deficiência era uma pessoa que não consegue fazer nada, que não tem vida, que nananã e nananã. A sociedade realmente cria um rótulo, assim, às vezes monstruoso para uma pessoa com deficiência. E eu não me via dessa forma, eu não me via inserida nessa agressão, sabe? Mas quando eu comecei a entender a importância de eu falar da minha deficiência, a importância de eu aceitar comigo mesma, falar: Lorena Eltz, você tem uma deficiência, esse é seu corpinho, aceite isso que vai ser melhor, aceita aí no amor, porque senão vai ser na dor. É meio que isso, sabe? Quando eu comecei a entender mais, estudar mais sobre o capacitismo, me interessar mais sobre o assunto, eu comecei a querer ouvir histórias de outras pessoas com deficiência. A gente tem aqui, inclusive, no canal o Game Show da Lori, né? Que teve apenas PCDs participando. PCD é a sigla da pessoa com deficiência. E eu acho que tem muito ainda na internet pra gente construir sobre o conteúdo de pessoas com deficiência, mas eu queria deixar esse insight primeiro aqui, né, de que eu demorei pra me aceitar pessoa com deficiência por causa de tudo que a sociedade diz que uma pessoa com deficiência é, e que na verdade a gente precisa desconstruir tudo isso, porque segundo a sociedade, né, ser uma pessoa com deficiência afeta as nossas relações familiares, então a nossa relação com os nossos pais é prejudicada, as nossas relações sexuais é prejudicada, os nossos namoros, os nossos relacionamentos, o nosso entendimento sobre amizades, o nosso trabalho é muito dificultado, inclusive apenas 1% da população com deficiência está no mercado de trabalho, está trabalhando, e não vem me dizer, dar aquela desculpa, né? Mas é porque a pessoa com deficiência não está apta para trabalhar. Cara, a quantidade de PCD que eu conheço que trabalha pra caramba, trabalha mais do que uma pessoa sem deficiência, é incrível. Então vamos parar de reproduzir esses estereótipos que a gente tem, né? Então eu achava que se eu falasse que eu era uma mulher com deficiência, eu poderia estar roubando o espaço de alguém, ou que eu poderia, enfim, estar ali. Eu tinha uma visão de que eu estaria me inferiorizando. E hoje eu entendo que não, sabe? Isso só me empodera. Eu ser mulher com deficiência é empoderador. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu tenho uma deficiência, que eu convivo com ela, que ela faz parte do meu corpo, que ela salvou a minha vida. E cara, chega a ser emocionante, sabe? Eu fico feliz
de poder viver em 2021, que a gente tem acesso à informação, que a gente tem projetos como esse e que a gente tem uma medicina avançada que pode nos proporcionar cirurgias e assim coisas que nos tragam a vida de volta decorrente de algumas doenças, entende? Então, por favor, não tenha vergonha da sua deficiência. Se você tá passando aí por esse processo de entender que você tem uma deficiência, que você convive com ela ou que você pode ter no futuro, aceite isso, veja isso da forma mais natural e da forma mais que vai te ajudar, vai ser pra você, vai ser pra sua saúde. E eu confesso e posso dizer pra vocês que, como eu falei, aceitar a nossa deficiência no amor é muito melhor do que na dor. E depois que eu me entendi mulher com deficiência, é uma loucura na nossa vida, porque eu comecei a pensar em várias situações que eu já tinha passado quando criança, quando adolescente, na escola, coisas que eu sentia no meu corpo, coisas que eu me sentia com outras pessoas que eu ia me relacionar e que eu não conseguia, que eram já coisas, né, agressões, violências que pessoas com deficiência sofrem. E no momento ali que eu tava passando por aquilo, eu não me dei conta, mas hoje eu tenho consciência de todas essas coisas que eu passei e com certeza não vou deixar acontecer mais, mas a gente sabe que a luta anticapacitista precisa ser presente sempre. E eu acho que era isso que eu queria falar nesse dia tão importante. Eu quero falar muito mais ainda sobre a deficiência, sobre pessoas com deficiência e inclusão social, né? Eu acho que inclusão é muito difícil de ser falado porque é muito difícil entender que a gente precisa ter uma pauta como inclusão social, porque assim, o ideal, o utópico é que todos fôssemos incluídos, né? Mas se não somos, então a gente precisa da inclusão social e eu acho que é isso que esse projeto Play de Verdade promove, é isso que eu queria passar nesse vídeo, o meu entendimento mesmo de mulher com deficiência, que é louco, eu sei, é diferente de outras pessoas com deficiência, mas é o meu relato, é a minha história e eu espero que tenha acrescentado de alguma forma aí na sua vida. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito e deixa o like. Temos vídeo aqui em dezembro, todos os dias, de segunda a sexta, às 7 da noite. Então volta no canal na semana que vem, porque temos vídeo, muito conteúdo pra vocês. Sério, vocês merecem, porque o canal cresceu muito e eu tô muito feliz. Um beijo da Lori e até mais. Tchau!